Fala galera, beleza? Tranquilinho? Hoje a gente vai começar a trabalhar o espaço rural brasileiro. Não é começar a trabalhar não. A gente vai discutir um pouco, né, sobre o espaço rural brasileiro, o espaço agrário brasileiro. É um tema importante, um tema presente em qualquer prova que vocês forem fazer na vida de vocês, tá? Então é importante que a gente comece a debater esse tema, comece a pensar esse tema, tá? A gente vai fazer algumas considerações, tá? Preparei aqui um material para vocês e a gente vai debatendo ao longo desse vídeo esse tema tão importante, ok? Vamos começar? Vamos lá. Bom, fatores que contribuem para as atividades agropecuárias no Brasil. Bom, nós temos um clima favorável, tá? Tropical na maior parte do território nacional, com chuvas regulares, com chuvas abundantes, não é? Calor, sol em grande parte do ano, relevo pouco acidentado em algumas regiões, então você vai ter algumas planícies que vão ter esse clima tropical, que vai ter esse regime de chuva e solo fértil, tá? Que vão aí conjugar para, na realidade, você plantar e colher e tal. Você vai ter um grande mercado consumidor externo, ou seja, para exportação, e interno para consumo desses produtos, tá? E expansão da modernização agrícola. Né? Então, o que acontece? São fatores que todos eles conjugados, na realidade, você vai ter uma agropecuária, um setor agropastoril bastante desenvolvido. Hoje é a principal função, forma a função econômica brasileira, tá? É o que nos representa lá fora, é o que nos representa no mercado, em grande parte, né? No mercado externo, tá certo? E nós temos também um mercado interno muito interessante. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes. É válido o debate que a agricultura hoje ela é válida muito mais para quem pode comprar, tá? Nós ainda temos, apesar de uma agricultura muito avançada, muito legal, muito produtiva, muita gente, milhões de pessoas ainda com fome no Brasil, tá? A fome é um problema crônico do Brasil que precisa ser resolvido, talvez não pela agricultura, mas por programas governamentais, ok? Através da agricultura sim, mas de forma indireta, utilizando a agricultura e a pecuária como sustentadores da alimentação brasileira, como reduzidores, vamos dizer assim, né, se existe essa palavra, da fome no Brasil, mas a gente precisa de um programa governamental para isso, ok? Aqui a gente tem um mapinha da potencialidade agrícola no Brasil, tá? Por estados aí, né? Nós temos o Amazonas, nós temos o Pará, a Bahia como Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso. E vale a gente fazer uma ressalva aqui, né? A gente pode ver ali 4 estados que representam a fronteira agrícola brasileira, né? Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amazonas. A gente vive todo ano vários momentos de queimada, de desmatamento, tá? Talvez sem a real necessidade, já que nós temos aí um incremento de tecnologia agrícola no campo brasileiro, o que aumenta a produtividade em áreas já desmatadas. Então, inicia-se um debate sobre a real necessidade de desmatar mais florestas, de desmatar mais biomas para aumentar a área de produtividade, já que a área desmatada já é muito grande, já produz muito, né? E você tem um incremento da tecnologia que faz aí, na realidade, aumentar a produtividade por área plantada. Então você não tem a necessidade, a primeiro momento, de desmatar mais áreas, tá? Vamos lá, características do espaço rural brasileiro. Apresenta setores tecnicamente atrasados, ou seja, ao mesmo passo que nós temos tecnologia aplicada, nós também temos ainda setores dentro da agropecuária brasileira ainda bastante atrasados, com pouca tecnologia aplicada, com técnicas tradicionais e muitas vezes até arcaicas, mas ao mesmo passo nós temos espaços modernos, espaços com muita tecnologia empregada, né, e com elevada produtividade. Predomina ainda as plantations. O que é o plantation? É um latifúndio, uma propriedade muito grande com monocultura voltado para o mercado externo. Um exemplo disso é a soja no centro-oeste brasileiro.
apresenta uma estrutura fundiária concentrada. O que isso quer dizer? Que a terra está na mão de poucos proprietários. Tá? Então, assim, você tem grandes latifúndios com poucos donos, ao mesmo passo que você tem muita gente ainda sem terra. Beleza? Então, a justiça social no campo brasileiro ainda não foi realizada. Tá? Está em compasso de espera, compasso de atraso. Não há interesse em fazer reforma agrária ainda no Brasil. Tá? O setor agropecuário rende grandes superávites, ou seja, grandes lucros, né? Sendo responsável por cerca de 25% do nosso PIB. Ou seja, 1 a cada 4 produtos exportados pelo Brasil, né, é agropecuário. Okay? A pecuária brasileira, criação de animais, né, ocupa lugar de destaque no mercado mundial, principalmente no setor de aves e criação de bovinos. Okay? O rebanho bovino apresenta rápido ciclo de reposição, ou seja, abate, já tem outro novilho crescendo e assim, né? Além de serem fonte de energia, servem de matéria-prima para mercadorias, couro, o chifre, a própria, né? O próprio leite do gado serve para matéria-prima de vários produtos, queijo, manteiga, enfim, na própria alimentação, no setor de alimentação, beleza? Várias medidas foram tomadas para melhorar a qualidade do gado e erradicar doenças. Tá? O que acontece? Isso muitas vezes é exigência do mercado externo. Tá? Na maioria das vezes, essa barreira sanitária, ou seja, esse controle sanitário vem como exigência para exportação. Tá? E de vez em quando você vai observar algumas comitivas desses países que compram a carne brasileira, que compram o leite brasileiro, para fiscalizar como é que anda aí a questão sanitária, a questão da limpeza do lugar, né? As próprias técnicas de criação de gado. Né? Muita gente acha bobeira, por exemplo, o bem-estar animal. Né? Muita gente acha bobeira, mas isso tudo influencia na qualidade da carne, na qualidade do leite, né? Para exportação e também para mercado interno. Beleza? Vamos lá. O agronegócio é formado por um conjunto de atividades interdependentes que tem seu centro a agropecuária. Né? Um dos polos estão fornecedores de máquinas, equipamentos, de tecnologia. Né? O agronegócio não vive sem tecnologia. A tecnologia é inerente ao agronegócio. Tá? Se você dividir essa palavra, é o negócio agrícola, empresas agrícolas, vamos dizer assim. Né? Estão articulados nos 3 setores da economia, tá? No primário, que é a própria agropecuária, extrativismo e tal, no secundário, na indústria e no terciário. Por que a gente fala, por exemplo, no secundário? Existem indústrias especializadas na produção de maquinário e de insumos para a agropecuária, beleza? É a máquina que semeia, é a máquina que colhe, é a máquina que seleciona os melhores produtos, é a máquina que tira o leite do gado. Né? Então, o setor secundário está presente dentro do agronegócio. E o setor terciário ele está presente também, claro, na comercialização e na distribuição desses produtos. Tá? Então, o agronegócio, na realidade, ele expande as suas teias, os seus braços para todos os setores da economia. Beleza? E obedece às exigências do mercado interno e externo. Beleza? Aqui a gente vai botar um gráficozinho para vocês. Só um instante. Beleza. Então a gente vai ter o seguinte. No agronegócio, a agropecuária está ligada aos fornecedores, tá? De insumos, de maquinários. Né? E também está ligada ao outro lado no processamento, na comercialização, na distribuição. A gente está vendo ali a agroindústria. Né? Que é a indústria ligada à agricultura. Então, por exemplo, laranja. A laranja ela pode ser comercializada como o produto in natura ou como um suco concentrado de laranja. A gente tem no mercado aí várias marcas que vendem aquelas caixinhas, né, de 1 litro, aquelas pequenininhas também de 200 ml, enfim. Tá? A indústria que vai, na realidade, a indústria que vai trabalhar em conjunto para encaixar esse produto, para embalar esse produto, né? E a distribuição, tá? Que é a comercialização e serviços inerentes
tá? De transporte, de comercialização, de propaganda, né? Enfim. A gente vai trabalhar agora a agropecuária intensiva, que é aquela agropecuária onde o boi ele vai estar confinado, na realidade, tá? Apresenta altos índices de rentabilidade de dinheiro e também de produtividade, porque o boi engorda mais rápido, atende mercado externo e interno, tá? O uso de máquinas e insumos é muito alto, tá? Adubo, pesticida, vacina, incremento de DNA, né? Pesquisa, a ciência também entra nesse processo, tá certo? Você vai ver até nos canais de televisão fechada, eu sempre cito esse exemplo na sala de aula, você sempre vai visualizar, por exemplo, leilão de sêmen de boi. Tá? E a galera meio que, pô, pra que leilou o sêmen do boi? Não, que aquele boi é considerado pura raça e você tem um melhoramento genético das próximas ninhadas e assim cada vez mais o aperfeiçoamento dessa raça. Tá? Então com isso você tem as carnes mais nobres, as carnes mais caras, né? Você vai ter o leite de melhor qualidade. Tá? Então com isso lá na frente a gente chama de agregação de valores. Tá? Então na realidade quando você agrega valor, você agrega lucro também. Tá? A biotecnologia nesse momento aí, ela vai ser fundamental. Tá? Se você dividir essa palavra, biotecnologia é tecnologia da vida. Tá? Ela não está ligada só à pecuária, ela está ligada também à porção agrícola. Então, o melhoramento de genes nas sementes, melhoramento de adubos, né? Uma nova forma de tratar o solo, que é muito importante, né? Não é só você plantar até o nutriente do solo acabar. Então, existem pesquisas voltadas a todos os processos de produção, da semente ao solo, da semente à planta. Tá? Então, existem pesquisas também de elevar a produtividade de cada planta. Então, se uma laranjeira dá 50 laranjas por época, você vai tentar fazer a cada colheita colher mais laranjas. 100, 150, 200 com o passar do tempo. Tá? Com isso você vai elevar também a tua lucratividade, lógico. Isso por pé de laranja, tá? Então assim, num pomar, por exemplo, que você tem ali 300 pés de laranja, se você conseguir aumentar essa produtividade com as biotecnologias, né? Com pesquisa, com insumo, com adubo, né? Com novas técnicas de irrigação, de reaproveitamento da água e tudo mais, você vai ter uma lucratividade melhor e você vai fazer a tua terra produzir por muito mais tempo. Agora a gente vai falar um pouco dos transgênicos, tá? É um tema polêmico, tá? Tem gente que defende, tem gente que condena, tem gente que nem compra esse tipo de produto. Vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? Vamos lá. Argumentos favoráveis aos transgênicos. Aumentar a produção de alimentos, né? Como eu falei. Tá? Transgênico, na realidade, se você for ver, existe um grande preconceito ao termo trans, né? Em todos os setores da sociedade, infelizmente. Tá? Então, assim, quando a gente fala de transgênicos, a gente está falando de transformação gênica, ou seja, transformação do DNA. Tá? Para que isso? Para que a planta possa vir a produzir mais. Tá? Então, você vai ter, por exemplo, normalmente um aumento na produtividade, uma potencialidade de acabar ou reduzir com a fome. Tá? A produção pode ser mais econômica, tá? Com organismos mais resistentes e duráveis. A criação de organismos capazes de produzir substâncias úteis para a saúde humana, como vitamina, anticorpos e remédios. Então você teria como controlar, tá? O que cada alimento vai fazer, beleza? Agora, argumentos contrários aos transgênicos, tá? Tem gente que diz, né, que não vai resolver a fome no mundo, uma vez que é um problema de ordem social, política e governamental, tá? A agricultura não conseguiria resolver isso sozinha, o que de certa forma tem razão. Apesar da produtividade alta, essa produtividade vai continuar sendo vendida, né? Então assim, o governo teria que de qualquer forma se meter nessa história, fazer alguma coisa. A produtividade e o lucro ficariam abaixo das expectativas, já que apesar do aumento da produtividade, isso não conseguiria ser vendido para todo mundo.
Os produtores ficariam reféns dos fornecedores de sementes, tá? Até porque a tecnologia ela não é democratizada no Brasil. Então, quem tem essa tecnologia de mudar os genes dominaria o mercado. Os países que adotam a produção de transgênicos podem perder mercados consumidores importantes, como o europeu, que é bastante exigente. E é preciso que esses produtos sejam identificados, rotulados. No Brasil, saiu uma lei, acho que em 2016 e 2017, que não precisaria mais informar que um produto é transgênico. Tá? Como é que eu sei, Alex, que esse produto é transgênico? Existe na embalagem de alguns biscoitos, de ração de animais e tal, um T com um triângulo amarelo, como se fosse tipo uma placa de trânsito, um triângulo preto e amarelo com um T no meio. Aquele T é um T de transgênicos, beleza? Agropecuária extensiva é aquela agropecuária que tem baixo investimento, baixa produtividade, tá? Até porque o boi vai ficar solto no pasto, o boi vai comer só o pasto praticamente, vai consumir o que tiver de recurso ali. A engorda é muito lenta porque ele precisa andar longas distâncias dentro da fazenda, tá? Uso de ferramentas primitivas e arcaicas, tá? Então na agricultura, por exemplo, você vai usar aquilo que a gente usa para fazer praticamente a hortinha de dentro de casa, enxada, pá, você vai ter pouco insumo para nutrir o solo, tá? Então o teu solo vai durar muito pouco tempo. Então de vez em sempre esse agricultor ele vai precisar mudar de área ou pegar empréstimos caríssimos para regular o solo, tá? Constitui uma agricultura de subsistência ou itinerante. Como eu falei para vocês, itinerante vem de mudar de lugar, de mudar de local de plantio. Subsistência, na realidade, seria somente para a própria sustentação alimentar humana, ok? E a degradação dos solos, que eu acabei de falar. Criação de gado de forma extensiva, ou seja, solto no pasto. Só um momento, deixa eu botar esse slide inteiro para gente. Seguinte, gêneros agrícolas para as culturas alimentares, agropecuária tradicional, pequeno produtor com pequena produtividade, gêneros agrícolas para exportação e indústria, né? Um carinha feliz gera divisas, ou seja, renda para o país, até porque quando esse produtor exporta, gera imposto, então por isso que muitas vezes o governo passa o olho bem por cima nas coisas erradas que os agricultores fazem, como queimadas, como degradação, como impactos no meio ambiente, tá? Porque, como já foi colocado, gera 25% do nosso PIB, milhões de dólares para o Brasil, então o governo não vai contrariar essa galera, já que ela gera tanto dinheiro para o Brasil. Beleza? Ali a gente fala de agropecuária moderna, latifundiário, né? O cara que tem dinheiro, enfim. E concentração fundiária de renda, claro, né? Porque esse cara que vai ficar mais rico e o agricultor pobre vai ficar cada vez mais pobre. Aí a gente entra no problema do êxodo rural, que ele vai sair do campo, vai para a cidade, vai tentar trabalhar com outras coisas, gerando aí os problemas urbanos que a gente já tratou no outro vídeo passado, né? Enfim. Vamos lá. Estrutura fundiária brasileira. Seguinte, galera, é totalmente injusto, tá? Essa estrutura fundiária da concentração de terra na mão de poucos vem desde a época da colonização com a distribuição das capitanias hereditárias, tá? Então você vai ter grandes latifundiários ao mesmo tempo, muita gente sem terra, gerando êxodo rural, né? Um produto histórico, como eu falei, e a gente vai ter a minoria da população detém as maiores e melhores terras agricultáveis. Tá? A desigualdade estrutural fundiária brasileira configura-se como um dos principais problemas do meio rural. Beleza? Também tendo aí influência direta no êxodo rural, beleza? Bom, minifúndio é aquela terra, né, com menos de 50 hectares de extensão. Cada hectare tem 10 mil metros quadrados, embora sua média seja de 20 hectares apenas. Então, pequenas propriedades. O Estatuto da Terra, na realidade, ele foi um conjunto de normas e técnicas gerada aí durante a ditadura militar, dos governos militares,
e dividiu os imóveis rurais em 3 categorias. O minifúndio, como a gente já falou, né? A empresa rural, que são imóveis explorados de forma econômica e racional, com uma área que chega a 600 módulos rurais. A área média dessas empresas rurais é de 221 hectares. Okay? Latifúndio por exploração, imóvel que tem dimensão de 1 a 600 módulos, tá? Seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio com fins especulativos. Ou seja, fica ali parado, sem produzir nada, até a terra valorizar, né? Passar uma estrada perto, aí vende para o governo, vende para alguém por um valor bastante alto. Esse latifúndio por exploração, em muitos lugares, estão virando condomínios, tá? Os condomínios compram pedaços desses latifúndios, tá? Por preços exorbitantes, tá? Reparcelam esse latifúndio em terrenos e lotes e vendem para gente a preços também exorbitantes, tá? Existem lugares, tá, que chegam esses pequenos lotes a 60 mil, 80 mil, 100 mil reais um pequeno terreno dentro desse condomínio, dentro desse latifúndio. Então, por mera especulação, esse é o grande questionamento do movimento sem terra, tá? Porque, assim, o latifúndio que produz gera concentração, gera, mas, tipo assim, está produzindo. Mas existem os latifúndios que estão sem exploração, vendendo para condomínio, enquanto tem gente morrendo de fome, tendo que ir para a cidade. Esse é o grande questionamento do movimento sem terra, tá? Latifúndio por dimensão são os imóveis explorados, tá? Chega a 600 módulos rurais, possui dimensão superior a 600 módulos. Reforma agrária. Bom, reforma agrária no Brasil ela é inexistente, tá? Ela tá na Constituição de 88, é um dos pilares, é um dos objetivos da Constituição de 88, né? Fazer com que o meio rural seja justo, né? Que a reforma agrária... O que é reforma agrária na realidade? Existe uma grande confusão na sociedade brasileira enquanto a isso, tá? Muita gente diz que vai desapropriar, vai tirar a terra do rico para dar para o pobre. Não é bem assim, tá? O que o governo faz? O governo compra esses latifúndios sem exploração, tá? Ele compra esses latifúndios sem exploração, divide, faz a divisão e coloca as famílias ali dentro, tá? Que famílias são essas? Famílias que estão cadastradas, são consideradas sem terra, né? Aí outro questionamento, mas a galera vende essa terra. Mano, a partir do momento, tá? Concordando ou não, a partir do momento que essa terra ela é comprada do latifundiário e repassada a essas famílias, eles fazem o que eles quiserem, tá? Então, assim, pode se considerar talvez errado? Pode, mas a terra é deles. É como se o governo falasse assim, olha, você vai ganhar uma casa de presente, tá? Em tal lugar, faz com ela o que você quiser. Se você quiser vender aquela terra para comprar em outro lugar, é um direito que te assiste, tá? Sem questionamento, a casa é sua, assim como a terra passaria a ser dessa galera, né? Que ganhou da reforma agrária. Então, ninguém tira nada de ninguém no assalto, não, tá? O governo compra essa terra, ou teria que comprar essa terra, e repassar de graça para essa galera que não tem terra. Reforma agrária é isso, senhores. É um papel social, tá? Não é, vamos invadir e dane-se. Tá? Essas invasões que acontecem, tá? São como forma de protesto, né? Pela injustiça no campo. Não estou aqui defendendo, não. Muitas vezes eu não defendo violência, tá? Mas a revolta é tão grande, a fome é tão grande que muitas vezes ultrapassa o limite da razão, tá? Aqui a gente tem uma imagem dos sem terras. A luta pela terra no Brasil teve destaque com as ligas camponesas nas décadas de 50 e 60 em Pernambuco e foram extintas em 1964. Todo mundo sabe por quê, né? Os trabalhadores rurais organizaram um movimento sem terra, tá? Que pressiona o governo por meio de manifestação, ocupação, para conseguir acelerar a reforma agrária e o acesso à terra para essa galera. Tá? As ligas camponesas, na época, teve até apoio da Igreja Católica. Tem muito artigo na internet, tá, falando disso. Se você quiser saber mais, é só você buscar. Tá? Tem uma lista imensa de artigos, de livros que falam sobre isso. Tá? É válido a leitura.
principalmente para quem vai prestar Enem, principalmente para quem vai prestar prova de escolas técnicas, né, de ensino médio. Vale a leitura, vale aprofundar nesse tema que sempre cai, tá? Sempre cai. Relações de trabalho. Bom, são os tipos de trabalho no campo brasileiro, tá? Já que a injustiça é inerente, tá? Essa galera que não tem terra passa a trabalhar normalmente para os outros em vários sistemas diferentes. O parceiro, o pagamento é realizado em espécie pelo uso da terra, tá? Por cotas estipuladas. Então, assim, o cara meio que aluga a terra, tá? O camponês é a mão de obra familiar, né? Tem lá o seu pequeno sítio e tal, faz a plantaçãozinha dele ali. O arrendatário, né? Também aluga a terra de um proprietário mediante pagamento em espécie, em produtos ou na prestação de serviço para produzir. Tá? Por exemplo, às vezes o cara aluga nem tanto dinheiro. Tá? Ele chega pro cara e fala assim, ó, meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou alugar a tua terra e se você precisar de uma obra, eu vou lá e faço e tal. Então, é um sistema de arrendamento, de aluguel, ok? Boia fria ou corumba. A boia fria todo mundo conhece, é aquele trabalhador, né, que vai trabalhar por sazonalidade, tá? Que vai ser contratado por temporada. Ó, você vem fazer o plantio, aí beleza, depois ele vem fazer a colheita, e assim vai, tá? Um trabalho temporário, baixo salário, condição precária de trabalho, enfim, normalmente longe da casa desse cara, enfim. Assalariado permanente, aquele contratado por tempo indeterminado, né? Carteira assinada, dentro da fazenda, pode ou não morar dentro da fazenda, tá? Mas é o trabalhador registrado em carteira, beleza? O posseiro, né? Pessoa que ocupa terras devolutas, terras públicas ou particulares que não possui título de propriedade. Terra está ali meio que abandonada, ele entra, cerca, faz o plantio dele, vive ali por um tempo ali. Às vezes chega a utilizar o processo de uso capião depois de um tempo, depois de 5 anos, tá? Ele passa a ter o título de propriedade, né? Por uso capião. Mesmo que aquela terra tenha dono, ele paga os impostos durante 5 anos, depois de 5 anos a terra passa a ser dele. Okay? O grileiro, que é o criminoso, que é o latifundiário, que falsifica documentos, títulos de posse, tá? E vende essas terras, beleza? Jagunço, contratados para policiar e inibir ações dos posseiros, ou seja, são os capangas, né? E o semi-escravidão, que é o trabalho infanto-juvenil, tá? Que a galera são as crianças que trabalham nas fazendas, tá? Que é claro, proibido. E escravidão por dívida, ou seja, o cara é contratado, só que o patrão, o que o patrão faz? A malandragem do patrão, né? Dono da terra. Tudo ele cobra alimentação, cobra ferramenta, cobra roupa, cobra moradia. Então o cara trabalha e não ganha nada, ganha muito pouco, porque todo mês ele tem que pagar a ferramenta, todo mês ele tem que pagar a comida. Tá? Então essa comida é vendida para ele por preços super faturados. Então assim, 1 quilo de arroz que você está comprando hoje, está reclamando que está pagando 25, o cara paga 40 a 45 reais no saco de 5 quilos. Então essa dívida dele só cresce, né? É como se ele estivesse comprando fiado para pagar no final do mês, só que esse fiado, né, é para o dono da terra. Tá? Atividades extravistas, tá? Que são extrativistas na realidade, tá? Que você extrai da natureza para vender. A gente tem 3 tipos aí: um animal, que você extrai o animal né, da natureza para explorar esse animal. O vegetal, tá? Que você tem seringueira, você tem açaí, você tem babaçu, enfim. E o mineral, que você tira petróleo, gás natural, né? São atividades bem rentáveis. Beleza? Vamos lá. Problemas ambientais da atividade agrícola no Brasil: desmatamento e perda do solo, poluição do solo e da água, desequilíbrio ecológico, contaminação de alimentos e riscos à saúde humana. Tá? Todos esses problemas são inerentes também do espaço agrário brasileiro e mundial. Tá? Por mais que você coloque a tecnologia à sua disposição, sempre vai ter um impacto. Toda ação humana tem impacto ambiental. Tá? Tem que ver se vai ter impacto positivo para compensar, mas normalmente tem esses impactos
ambientais e inerentes que fazem parte do processo econômico. Beleza? Manejo adequado do solo, tá? Rotação de cultura, tá? Dependendo da época do ano, você, por exemplo, planta trigo, cevada, fica um tempo o solo em descanso, beleza? É um manejo adequado, vai fazer você utilizar esse solo por muito mais anos ali, sem você degradar o solo, beleza? Associação de culturas. Então é isso, galera. Muito obrigado, tá? Assistam o vídeo, comentem, curtam, compartilhem esse vídeo que vai ser muito importante para vocês enquanto estudos aí para as provas que vocês farão, né? Tanto no momento de aulas remotas, no momento de aulas presenciais, isso será muito importante. Muito obrigado a todos, até a próxima. Valeu!